Olá! O movimento em defesa da preservação da Cachoeira do Talhadão, no Rio Turvo, e das corredeiras de São Roberto, no Rio Preto, conquista uma vitória. A CETESB negou licença ambiental para a execução de um projeto que estava sendo considerado ameaça às belezas naturais e ao potencial turístico de São José do Rio Preto. A proposta de construção de usinas hidrelétricas nestes rios foi combatida por segmentos sociais e políticos que temiam os impactos da obra às características naturais da região noroeste do estado. Este é o tema do programa Assembleia Debate de hoje. Os nossos convidados fazem parte da AMERTP, Associação de Defesa do Meio Ambiente dos Rios Turvo e Preto e da Cachoeira do Talhadão. Antônio Angelino, presidente da associação, Gisele Pasquetto, Antônio Carlos de Carvalho, o deputado João Paulo Rilo, do PT, e o deputado Sebastião Santos, do PRB. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa Assembleia Debate. Angelino, o movimento está convencido de que essa luta acabou, essa instalação das pequenas centrais hidrelétricas lá na região São José do Rio Preto não vai acontecer mais? Não, segundo o parecer da CETESB, parece que é um parecer definitivo já, contrário às construções da barragem. Justamente porque ela entendeu que o potencial hidrelétrico dos dois rios seria muito pequeno pelo impacto ambiental causado. Então, e também tem além desse pequeno potencial hidráulico, tem a questão do turismo na região, né? As duas cachoeiras que existem na região, a de São Roberto, no Rio Preto, e a do Talhadão, no Rio Turvo. Muito frequentado por turistas e é único na região com essa característica. Então, a CETESB se embasou, além da parte técnica, nessa parte do turismo regional. Carvalho, o entendimento da CETESB é que o empreendimento não é viável ambientalmente. A partir dessa posição da CETESB, você também tem essa opinião de que a luta terminou ou acha que não? Com certeza. Eu acredito que não deveria nem ter começado essa proposta de se construir PCH no Talhadão. Os motivos são vários. A região, além de ser rica pelas suas características ambientais, ela também tem reservas arqueológicas, uma reserva histórica. E neste 1 ano e 2 meses que eu participei junto com o grupo da AMERTP fazendo trabalho de prospecção de superfície, nós identificamos 6 sítios arqueológicos e posteriormente foi confirmado por uma arqueóloga da Unesp, Presidente Prudente, que atestou que o local onde se pretende construir existe vestígios arqueológicos e essa proposta de construção com certeza iria destruir todos esses sítios arqueológicos que existem. Além de já estar catalogado no IFAM 32 sítios arqueológicos que já foram encontrados, estão em fase final de pesquisa. Logo, como eu disse, essa proposta de se construir PCH no Talhadão é um absurdo. E veio a concretizar com a nossa expectativa, haja visto pelo parecer da CETESB, que foi totalmente desfavorável por uma infinidade de fatores que nós sempre defendemos e acreditamos que vai ser definitivo. Gisele, qual o balanço que você faz dessa luta, do movimento? Como é que tudo começou? Vamos relembrar essa história, até porque o assunto já foi tratado aqui na Assembleia Debate, quando o movimento teve início. O movimento se iniciou em 2010, em 11 de setembro de 2010, como uma primeira movimentação popular. A partir daí, um grupo de pessoas preocupadas com o meio ambiente se uniram, deram as mãos, diante dessa ameaça tão grave que seria a construção de 2 pequenas centrais hidrelétricas no Rio Turvo, que causaria um dano ambiental gigantesco. Esse grupo de pessoas da sociedade civil se organizaram, formou uma associação, que é a AMERTP, que foi devidamente registrada, está com sede na cidade de Palestina, tem legitimidade jurídica, inclusive agora ela já tem 1 ano, inclusive para eventuais ações que fossem necessárias, e essa sociedade civil se mostrou fortalecida porque ela se organizou. Então, a partir daí, nós tivemos agregado o apoio dos agentes políticos, que foi também muito importante nessa luta, mas a sociedade civil se mostrou fortalecida a partir do momento que ela acreditou
em si. Acreditou que a sociedade tem esse potencial de lutar por causas importantes como é esse do meio ambiente. Então ela se organizou, se formou e começou a dar os primeiros passos. Então nós apresentamos impugnações ao EIA-RIMA, junto à CETESB, que inclusive vários trechos do parecer, ele está respaldado por documentações apresentadas pela associação. Quais são? O parecer de um professor biólogo, doutor, que pesquisou por 4 anos o Rio Turvo, atestando a existência de peixes, de espécies raras e ameaçadas de extinção no Rio Turvo, que seriam fatalmente extintas se as barragens fossem construídas. A questão dos peixes migratórios da Piracema. Comprovamos, primeiramente, através do professor Antônio Carlos Carvalho, que apresentou um laudo preliminar de sítios arqueológicos, depois foi respaldado pelo parecer oficial da arqueóloga, professora Neide Barroca Fácio, da Unesp de Presidente Prudente, e documentos técnicos que respaldaram esse parecer da CETESB, que é um parecer que quando a gente pergunta, né, a sua indagação é conclusiva, a gente sabe que tem ainda recursos que a empresa poderia tomar. Contudo, o direito... recursos, cabe tanto administrativo como judicial. Contudo, o direito ambiental, ele tem como princípio, um dos princípios básicos do direito ambiental, é o princípio da prevenção. Então, não se daria nunca uma liminar para essa empresa construir. Poderia dar para nós, a associação, para barrar eventual licenciamento, porque nós temos que prevenir danos ambientais. Então, iria haver uma discussão se esses danos seriam mitigados ou não. A CETESB já disse que é impossível a mitigação. Nós já provamos por pareceres técnicos que é impossível a mitigação. Por tais razões, técnicas documentadas por profissionais habilitados nas diversas áreas relacionadas ao assunto, nós temos então agora a convicção de que seria de fato definitivo o parecer. Deputado João Paulo Rilo, a Gisele destacou aqui a importância dos agentes políticos nessa luta. Como é que o senhor avalia o balanço que o senhor faz desse movimento até aqui? Olha, Mauro, ali aconteceu um processo muito interessante, em que os partidos e os agentes políticos definidos, os atores políticos com mandato eletivo, eles correram atrás do movimento. Não partiu de uma organização política tradicional, partiu da sociedade civil. Então, o trabalho liderado pela Gisele, pelo Angelino, pelo Antônio Carlos foi fantástico, subsidiou de uma maneira muito consistente a atuação ali, preparou a resistência e conseguiram colocar na pauta de tal maneira que nenhum agente político, pelo menos ali, se manifestou contrariamente, exceto 2 ou 3 prefeitos das cidades que estão próximas, que se encantaram pela proposta da empresa, sem dialogar com a população, mas tomaram um susto quando a sociedade civil se contrapôs e extrapolou as raias, né, as fronteiras dos municípios e fez uma discussão regionalizada. Conseguiu colocar o debate na região. Hoje qualquer cidade, qualquer agente, ator político tem informação sobre o processo. Então foi uma vitória, sem dúvida nenhuma, da sociedade civil, um exemplo político, um momento político importante para a região e para o Estado. Mas a Gisele disse muito bem, é uma luta que não terminou. A empresa, em Encalço, ela tem leques de recursos, de alternativa. Na minha opinião, eles não desistiram ainda do processo, eles estão dando um tempo e estão pensando como vão agir. Então, hoje aqui, esse programa na Assembleia, a audiência que nós vamos fazer ainda na Assembleia, na Comissão de Meio Ambiente, todo o trabalho, todo o acúmulo, o processo que o pastor Sebastião, o deputado Sebastião, luta para transformar, para tombar aquele patrimônio histórico, ambiental, são lutas importantes para fortalecer a resistência, porque a empresa está de olho. Não é uma guerra terminada, é uma guerra permanente, essa é uma luta permanente. Mauro, só fazendo uma complementação, né? Isso é muito importante que o deputado colocou, que nós não poderíamos pegar esse parecer da CETESB, ótimo, acabou o problema. Não, o problema, ele pode continuar, outras ameaças virem aí, né, deputado? Tem outras ameaças que poderiam surgir no futuro, se não agora, talvez daqui 10 anos, não importa. Então, o objetivo, por isso que a gente quer mostrar com esse programa, que é muito importante, né,
que o apoio continua. Isso mostra que a gente ainda tem esse apoio dos agentes políticos e que a associação vai continuar a luta. Ela não encerrou aqui. Isso já não nos basta. Nós precisamos e queremos muito mais. Então, nós vamos continuar a caminhada. A luta continua, tanto que o deputado Rilo destacou a realização da audiência, que vai acontecer na Comissão do Meio Ambiente aqui da Assembleia Legislativa. Quais são os outros caminhos, na sua avaliação, deputado Sebastião, que devem ser trilhados a partir de agora para que a luta ainda seja fortalecida? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a luta principal aqui, a associação, ela vem desempenhando de forma gradativa e contínua. Isso é importante. Nós temos outras associações que se agruparam, e associações de peso, como a Compesca, que é subsidiada pela Fiesp. Não é qualquer coisa. Então, nós temos a Federação de Pesca Esportiva do país envolvida nessa luta também. Nós temos a APA, que os pescadores, eles estão ali dentro do local. E o conhecimento veio porque eles estavam fazendo picadas e demarcando. E demarcar a casa de um pescador. Esse fato da Cachoeira do Talhadão, ela veio a mim por causa de um meio ambiente. Por causa da preocupação dos ribeirinhos, dos pescadores ribeirinhos, que queriam que aquilo ali continuasse in natura da forma que está. Nós não podemos deixar de ver a preservação daquele local, porque foi uma PCH, mas poderia ter sido um loteamento de alto padrão à beira, sem prejudicar a área de APP. O que criou o fato foi que praticamente parte do que existe lá hoje, do berçário ecológico, seria destruído. Mas a empresa poderia ter vindo e não se preocupar com os 76 milhões, os 80 milhões hoje, que a lei federal permite que eles peguem a fundo perdido para a construção dessa PCH. Poderia eles ter mobilizado um condomínio e fazer ali um clube, como foi feito no Náutico, em Minas Gerais, que hoje vai ser construído um ressoar lá, mas que a princípio construísse apenas uma prainha. E depois começaram a se mobilizar os outros equipamentos. Hoje tem piscina de onda lá. Hoje o acúmulo de pessoas na beira daquele local, a área de APP não existe mais. Foi totalmente degradado. Quem vai hoje em Minas Gerais, no Náutico, ele não consegue ver vegetação, só tem espinho, que é uma espécie que acaba sendo criada após a degradação do meio ambiente. Então eu acho que o fato de várias associações organizadas se incluírem numa luta no estado de São Paulo e, graças a Deus, ou graças aos acontecimentos, foi na nossa região e que está dando forma a outras regiões já no estado de São Paulo. Nós estamos aí com questões de se repensar a construção de PCH no estado inteiro já. Então, foi um fato criado, mas um fato que está criando proporções estaduais já. E a questão dos políticos envolvidos é uma necessidade, porque o político nada mais é do que a voz da população, onde ele teve votos ali na região, trazendo os fatos e debatendo os fatos, como aqui o deputado João Paulo Rilo bem explanou. Você está aqui na TV Alesp acompanhando o programa Assembleia Debate de hoje e falando sobre um movimento contra a instalação de centrais hidrelétricas, especificamente nos rios Turvo e Preto. E no próximo bloco nós vamos conhecer o potencial turístico de toda aquela região. Até já. De volta com o programa Assembleia Debate aqui na TV Alesp. O tema de hoje, o movimento contra a instalação de pequenas centrais hidrelétricas nos rios Turvo e Preto, na região de São José do Rio Preto. Angelino, qual é o potencial turístico daquela região? O que é que tem de atração para o público que vai até lá? Bom, de atração tem no Rio Preto, no município de Ponte Gestal, tem umas corredeiras, umas cachoeiras, e já tem alguma infraestrutura há muito tempo.
tem restaurantes, tem lanchonete, tem quiosque, e é um lugar muito frequentado devido a essas pequenas instalações de infraestrutura, banheiro, sanitário, tudo. E também se pratica muita canoagem naquela região, que tem muita corredeira no Rio Preto, até desaguar no Rio Turvo. Na Cachoeira do Talhadão, que fica no Turvo, ali não tem nenhuma infraestrutura. Já teve, agora não tem infraestrutura, mas é muito frequentado por causa das suas belezas naturais, né? E é frequentado há muito tempo, devido ao paisagismo. Muitos vão também fazer canoagem, vão, mesmo na época que o rio mais baixo, vão nadar nas cachoeiras. E também o que tem muito ali é o turismo de pesca. Pesca do dourado, da tabarana, da piapara, enfim, todos esses peixes de Piracema, que usa aquele trecho para se reproduzirem. Se bem que naquele trecho é proibida a pesca, mas mais para cima, mais para baixo é liberado. É muito explorado nessa área de pesca. Agora, o potencial é muito grande, ainda não está explorado, né? Isso devido ao descaso de alguns prefeitos que tiveram lá, nunca tiveram interesse. Alguns tentaram criar um parque, mas não conseguiram. Mas agora nós estamos batendo nessa tecla de fazer o tombamento e, a partir daí, um desenvolvimento maior do potencial turismo. Vamos destacar essa questão do tombamento, vendo as imagens daquela região, são imagens aéreas, foram feitas, essa questão do tombamento, como é que está o encaminhamento disso, Angelino? Esse é o deputado Sebastião Santos que está cuidando dessa parte do tombamento junto ao Condefar, já entrou com um processo de tombamento e já ele vai explicar melhor como está nessa... O que a gente tem ali, Angelino?